Seja muito bem-vindo ao canal do Espírito. Hoje, vamos juntos mergulhar em uma história real, uma daquelas que fazem a gente parar, respirar fundo e pensar naquilo que existe além da vida. Prepare seu coração e sua mente, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a morte, e talvez até a própria vida. Então respira, se concentra, porque o que vem a seguir é forte, é profundo, e é com você. Durante séculos, a humanidade se pergunta o que acontece quando morremos. Para alguns, a morte é o fim absoluto. Para outros, é apenas o começo de algo que não conseguimos entender completamente. Mas e quando alguém retorna da morte, com detalhes que não poderia saber? E se esse alguém tivesse visto algo impossível, algo que desafiaria toda explicação lógica? Esse é o caso de Maria, uma mulher comum, mas cujo relato mexeu com médicos, psicólogos e estudiosos do mundo inteiro. Uma história que até hoje é considerada uma das experiências de quase morte mais intrigantes já documentadas. Tudo começou em 1975. Maria era uma imigrante mexicana vivendo nos Estados Unidos, trabalhando duro para sustentar a família. Levava uma vida simples, sem holofotes, longe de qualquer ideia de mistério ou espiritualidade profunda. Mas naquele dia, algo aconteceu. Maria sofreu um infarto e foi levada às pressas para o Arborview Medical Center, em Seattle. Durante o atendimento de emergência, seu coração parou. Clinicamente, ela foi considerada morta por alguns minutos. Os médicos iniciaram as manobras de reanimação e, após muito esforço, conseguiram trazê-la de volta. Até aí, nada que não tivesse ocorrido com milhares de pacientes ao redor do mundo. Mas quando Maria acordou, ela não era mais a mesma. Seu olhar estava distante. Sua voz, calma. Ela olhou para os profissionais ao seu redor e disse, com naturalidade, "Eu vi vocês." A princípio, acharam que ela estava confusa, desorientada. Mas então ela começou a descrever, com precisão, tudo o que havia acontecido na sala de emergência enquanto ela estava morta. Disse quantas pessoas estavam ali, quem fez o quê, os aparelhos que usaram, e até mesmo expressões ditas por um dos enfermeiros. Ainda assim, os médicos cogitaram que ela pudesse ter ouvido ou sonhado tudo aquilo. Até que Maria mencionou algo que ninguém conseguiu ignorar. Ela disse: "Eu flutuei para fora do hospital. Subi. E do lado de fora do prédio, numa das sacadas altas, vi um tênis. Um tênis azul. Estava velho, com a sola desgastada, e o cadarço enrolado de um jeito estranho, embaixo do calcanhar." Todos ficaram em silêncio. Curiosa, uma assistente social chamada Kimberly Clark decidiu investigar. Subiu os andares até chegar à sacada que Maria descrevera. E lá estava ele, um tênis azul, exatamente como Maria havia descrito, com detalhes que seriam impossíveis de se ver de dentro da sala onde ela ficou internada. Aquilo abalou todos os envolvidos. Kimberly, que mais tarde se tornaria uma das maiores pesquisadoras de experiências de quase morte, relatou esse caso em seus estudos. Segundo ela, o tênis azul provava que Maria tinha tido uma experiência que transcendia a explicação racional. Não era apenas uma alucinação, não era imaginação. Ela tinha visto algo que não poderia ter visto. Estava lá, fora do próprio corpo. Maria descreveu ainda uma sensação de paz absoluta. Disse que não sentia dor, nem medo. Sentia-se leve, acolhida. Disse que sabia que poderia seguir adiante, mas algo, uma força, a trouxe de volta. Ela acreditava que não era o momento, que sua missão na Terra ainda não tinha terminado. A história de Maria não é a única. Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam experiências semelhantes. Flutuar fora do corpo, enxergar detalhes do ambiente ao redor, encontrar familiares falecidos, ou atravessar túneis de luz. Algumas dizem ter ouvido vozes. Outras, sentiram presenças. Mas quase todas relatam a mesma coisa, uma profunda transformação interior. Muitas dessas pessoas, após a experiência, mudam radicalmente suas vidas. Tornam-se mais compassivas, menos apegadas ao material. Dizem perder o medo da morte, como se tivessem voltado de um lugar onde o tempo e o espaço simplesmente não existem. Os céticos argumentam que tudo pode ser produto do cérebro em colapso, alucinações provocadas pela falta de oxigênio ou pela ação de medicamentos fortes. E sim, essa explicação pode ser válida em muitos casos.
Mas como explicar o tênis azul? Como alguém pode relatar algo que não tinha como ver, algo que foi verificado por outras pessoas depois? Talvez nunca saibamos com certeza o que realmente acontece quando morremos. Talvez cada pessoa viva uma experiência única. Talvez tudo dependa da forma como vivemos, do que acreditamos, ou até mesmo do que precisamos aprender. Mas histórias como a de Maria continuam ecoando. Continuam fazendo com que milhões de pessoas se perguntem: e se houver algo a mais? E se a morte não for o fim, mas apenas uma transição? E se, por alguns minutos, algumas pessoas realmente conseguem vislumbrar o outro lado? O tênis azul continua sendo um símbolo. Um objeto simples, cotidiano, mas que se tornou a chave de um mistério profundo. Uma peça do quebra-cabeça que nos faz repensar tudo o que sabemos, ou achamos que sabemos, sobre a vida e a morte. Maria seguiu sua vida após o ocorrido. Nunca quis fama. Não escreveu livros. Não montou palestras. Apenas contou sua história e seguiu em paz. Sua experiência marcou profundamente quem a ouviu, quem a estudou, quem se permitiu refletir sobre ela. E agora, ela chega até você. O que você faria se tivesse a chance de enxergar por alguns minutos o que está além? Você voltaria? Contaria ao mundo? Ou manteria esse segredo apenas para si? A única certeza é que, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos descobrir. Mas até lá, vale a pena ouvir. Vale a pena refletir. E acima de tudo, vale a pena viver com a mente aberta. Se esse tipo de história mexeu com você, inscreva-se no canal. Aqui, exploramos os mistérios que cercam a vida, a morte e o que pode haver entre elas. Histórias reais, inquietantes, cheias de significado. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E prepare-se, há muito mais por vir. Até a próxima!